que quando ela mandou esses homens para o telhado aponta o que a Bíblia diz, o salmista: é do alto que vem o meu socorro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quando eu olho para o telhado, eu entendo uma outra coisa. Telhado sinaliza cobertura, alguém que vai estar sobre mim, a qual eu tenho que prestar contas, alguém eu tenho que aprender, alguém que vai me ensinar, discipular. Quando ela falar os homens de Deus, no seu telhado está dizendo o seguinte: a partir de hoje, a minha cobertura não é mais o rei de Jericó, a minha cobertura são os homens de Deus. Vem para o lugar que vocês têm que estar, porque aqui embaixo só cheira prostituição. Eu quero vocês acima da minha cabeça, porque, amados, nós precisamos reconhecer: nós somos servos e existe um Deus. Amém, queridos? Não adianta ficar com parte da revelação, a gente precisa da revelação toda. Diga: eu quero. Eu não quero parte da revelação. Eu quero a revelação toda. Mas por que é isso? A música que a gente acabou de cantar aqui, mais de ti. O que essa letra diz? Que eu e que ele. Esse é o discurso de João Batista. E o discurso de João Batista é só metade da revelação. Porque a revelação é que João Batista veio para preparar o caminho, sim ou não? Só que Jesus veio, quando ele chegou, e disse: é chegado o reino de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim. E o próprio João Batista reconhece: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que João Batista tinha discípulos, e os discípulos, João Batista falava: pergunta-se a ele. Eles perguntaram, e os discípulos de João Batista foram atrás de quem? De Jesus. Porque quando o Senhor do reino chega, o que a gente tem que fazer? Seguir, porque discípulos seguem mestre. Só que os discípulos de Batista foram atrás de Jesus, mas João Batista não foi. João Batista continuou pregando. Nunca te pareceu estranho que João Batista perde a cabeça e Jesus nem chora? Jesus não vai nem com verdade. Jesus era primo de João Batista. Jesus chorou até com Lázaro, mas não derramou uma lágrima com João Batista. Já procurou dizer o que a Bíblia diz sobre isso? Veja João 3. Porque o mesmo que diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando vê Jesus de perto, ele lembra: esse aí é o primo. Tem gente que, dependendo de por quem é a autoridade, você obedece ou não obedece. Fala de logística do profeta, da sua casa não tem nada. E João Batista, que diz: esse é o Cordeiro de Deus, começa a dizer: esse cara, esse homem, está na Bíblia. E ele deixa. A primeira divisão da igreja começou com João Batista. Porque quando Jesus chega, os discípulos de João Batista vão seguir Jesus. Mas João Batista continua pregando no deserto. Era para ele parar o que estava fazendo e seguir Jesus. O problema, mas é quando a gente fica com parte da revelação e entende ela como absoluta. Nós estamos entendendo? Quantos estão entendendo? Amém. Eu quero que você entenda algo no seu entendimento. Porque discipulado do que a gente está falando tem a ver com obedecer total e não parcial. Tem gente que quer fazer só metade da verdade, não totalmente a verdade. Por isso que tem um ministério todo. Então entenda uma coisa: eu aprendo que essa mulher resolveu colocar como cobertura os homens de Deus. Diga: Deus, eu quero a sua cobertura. Versículo 8 diz que essa mulher botou esses homens sobre a sua cobertura no eirado. Mas o versículo 8 diz: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles aonde, igreja? Onde, igreja? Outra coisa que eu aprendo tremendamente com essa mulher, sabe por quê? Se estiver chovendo, eu peguei uma chuva na estrada, um chuvisco. Se está chovendo e você está na rua, só que quando saiu estava sol, você não tem tempo de levar guarda-chuva. E você está vendo uma marquise. Você corre até a marquise para se proteger da chuva? Ou você vai usar a sua autoridade para dizer: marquise, está escrito na palavra de Deus, tirei ela, sai daí, vem para cá.
Você quer que o pastor vá até você e você não dá aquele que precisa? Por que às vezes reclamamos que não estamos recebendo visita quando a gente também nem visita ninguém? Sabe por que, amados, a gente fica tendo a Bíblia para andar debaixo do braço, mas não coloca em prática os princípios daquilo que aprendemos? Se eu tenho autoridade, sou eu que vou a ela, não é ela que tem que vir a mim. Esse é o princípio da Bíblia. Não era Jesus que tinha que ir a João Batista, João Batista que tinha que ir até Jesus. Mas mesmo assim, Jesus foi a João Batista, que foi ele que o batizou. Mas nem assim, João Batista parou para continuar seguindo Jesus. Então, entenda, eu posso ser bênção, eu posso ser até um João Batista, mas se eu não descer, porque a ordem de Jesus é o seguinte: a de João Batista é necessário que ele cresça ou diminua, está na Bíblia. Mas a de Jesus, o que Fernandinho até canta? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Para ser crucificado tem que correr o ego, tem que correr o eu. Se João manda diminuir, a cruz não diminui ninguém, ela mata. Meu Deus. Vai mastigando até você entender o que eu quero dizer. O discurso de Jesus, de João Batista, que metade da revelação, eu diminuo e que ele cresça. Mas o de Jesus é: morra para que eu viva no seu lugar. Paulo aprendeu isso tão forte que ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Você entendeu o que eu estou dizendo? É difícil engolir isso e mastigar, hein? Mas eu estou pregando a Bíblia. Querido, você pode ter todo o conhecimento, você pode ser um médico, pode ser um doutor, pode ser um advogado, mas aqui você é ovelha, e ovelha tem que obedecer, ovelha tem que seguir o segurador, ovelha não tem vontade própria, porque nós somos servos e estamos a serviço do Senhor. Mas quando a gente não entende isso, a gente fica querendo dar ordem até para Deus. E o crente dá ordem para Deus? Eita Deus. Aí eu entendo porque que Deus precisa entrar em Jericó para chamar uma ex-prostituta. Eu preciso converter uma prostituta do que tentar convencer um crente velho, um crente cheio de vício, a entender minha vontade. Meu Deus. Queridos de Deus, aqui, Rabi pegou os homens de Deus, vocês vão ser minha cobertura. E quando os homens estão lá, eu aprendo outra coisa com Rabi. A mulher não deixa passar a oportunidade. Parecia Bartimeu. Jesus está passando por aqui, eu quero segurar. Como assim? Depois que o pessoal foi embora, os caras vão dormir, ela sobe e o texto diz: veja aqui comigo, ela sobe para o telhado. Vamos dizer o seguinte: olha, eu preciso ter uma conversa com vocês. Mas como assim? Olha o que diz o versículo 9, Josué 2:9. Bem sei que o Senhor, amados, quem está dizendo no versículo 9 é a prostituta, tá? Porque quem lê esse texto aqui parece até que é um crente que está dizendo isso. Porque não é os homens de Deus que estão falando isso para a prostituta, é a prostituta que está falando isso para os homens de Deus. Olha o discurso dessa prostituta: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundimos caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. No coração do líder de Israel, Josué podia dar até dúvida, estava mandando até espia para ver como é que estava o território, mas no coração de uma prostituta não tem nem dúvida, está cheio de fé. Os deuses de você já deu essa terra. Olha isso, querido. Você está entendendo por que Deus resolveu? Assim como Jesus disse, é necessário passar por Samaria, porque ele viu lá uma missionária, a mulher samaritana. Eu posso dizer a você que Deus entrou em Jericó, não é pela cidade de Jericó, mas porque havia ali Raabe. Então, se você tem muito mais valor do que Raabe, eu imagino o que Deus pode fazer nessa cidade de Guapimirim, só em saber que você está aqui.